Em uma igreja, um diácono da igreja morreu. E aquele moço era amigado. O pessoal fizeram tudo para que eu fosse lá dirigir a cerimônia fúnebre, e eu não fui. Em uma igreja, uma líder do círculo de oração fracassou na fé. E eu a visitei, e ela não abriu a boca para confessar o pecado, e Deus havia me mostrado. E eu disse para ela que Deus resolveria aquela questão. Dentro de poucos dias ela morreu. Não descobriram a causa, colocaram lá o que quiseram no atestado de óbito. E eu não fui também naquela cerimônia fúnebre. E a família ficou mal, a igreja ficou mal, mas eu estou dizendo que algumas coisas para mim são inegociáveis. Houve um casamento depois que eu cheguei aqui que Deus me disse que eu não deveria estender as minhas mãos. E o casamento seria amanhã, e hoje me pediram que fizesse, e eu disse: não faço, porque Deus já tinha me falado alguns meses antes. O meu pai nunca me visitou em nenhuma igreja por onde nós passamos. Meu pai é metido a durão, e mesmo sendo presbítero da igreja, mas ele não era dizimista, falava mal do pastor. E eu sempre esclarecia algumas coisas para ele, conversando com irmãos e amigos, mas ele não mudava. E eu disse uma vez para ele que os pastores da nossa igreja eram fracos, porque eles davam oportunidade para ele, porque ele pregava bem e tinha a voz bonita. Mas quando eu fosse pastor, ele não pregaria numa igreja que eu estivesse, se ele não se consertasse. Papai nunca me visitou, né? E depois que cheguei aqui também, um casal, nós insistimos por pelo menos 6 anos para que eles casassem, e eles não casaram. E eu quis dar garantia e legalidade para um casal viver como marido e mulher, é a certidão de casamento. O casal não casou, um deles partiram para a eternidade, e eu não fui também. E a família não ficou muito legal. Mas hoje o Senhor me falou que eu advertisse a igreja, e por isso eu estou falando essas coisas. Irmão, se você não for casado, case. Irmã, geralmente as irmãs sofrem com isso. Elas estão na igreja, elas querem ser batizadas em águas, e às vezes o marido não quer. E tem irmãs que estão se acomodando com isso. Uma amiga minha me disse que o marido não queria casar com ela, e ela já havia insistido várias vezes. Eu disse: deixa ele de mão e vamos orar. E passado um período, o esposo dela disse: tu não insistiu mais para casar? Ela disse: não, eu já insisti muito, estou falando com Deus. E ele disse: pois então vamos casar. E ela está casada hoje. Nós fomos lá no casamento dela, foi uma festa, e a vitória dela é minha vitória também. Eu aprendi que aqui na terra, o que taca e oração não resolver é porque é pouca. Uma pessoa aqui ia passar por um julgamento e me pediu oração.
E eu não sabia o que fazer para orar, porque em todo lugar a gente tem alguma dificuldade. Nós fomos para uma congregação no interior, e o missionário Antônio Carlos também entrou quando nós entramos na congregação de manhã, e saímos de tardezinha acreditando que o julgamento havia acabado. Quando eu entrei na cidade lá no início, eu perguntei o que tinha sido, e o pessoal disseram que havia tido vitória do lado que havia pedido oração. Eu creio em oração. Eu creio que Deus resolve. Eu estou lhe avisando porque eu não leio, já que Deus me alertou hoje para avisar. Se você morrer daqui para esses dias sem casar e eu descobrir, eu não piso lá não. Mas o processo é enrolado, foi casado 3 vezes, não desquitou. Hoje em dia, tudo há facilidade. Se não tiver quem assine, um juiz assinará, um advogado resolverá, tudo é possível. O negócio é que as pessoas às vezes não querem. Tivemos em uma igreja onde cuidamos de um povo que o elemento vivia quase 20 anos com uma mulher. E eu ouvi falar que ele estava orando para saber se era da vontade de Deus ele casar com ela. De que palhaçada é essa? Aí eu disse: Senhor, manda esse cara me perguntar. E um dia ele me ligou e disse: eu quero falar um negócio contigo, eu não sei como é que eu falo. Eu disse: eu sei. Do jeito que tu está, tu morre e vai para o inferno sem fazer curso. Eu disse: eu nem te perguntei como é que tu está me respondendo. Eu disse: eu estou com 3 meses pedindo a Deus para tu me perguntar. Aí ele disse: o que é que eu faço? Eu digo: vou orar para Deus te dar 3 dias de vida. 3 dias de vida dá para ir em qualquer lugar do mundo de avião e resolver o que tiver para resolver. Ele divorciou, casou e pediu para ser batizado em águas. Depois, com lágrimas nos olhos, ele disse: pai, me diga uma coisa. Ele tem idade de ser meu avô. E pai, me diga uma coisa. Por que os outros pastores nunca me disseram isso? Eu digo: porque é tudo irresponsável do teu jeito. O dízimo dele era alto. Eu digo que ele estava de olho no teu dinheiro. Eu estou de olho na tua alma. Quero te ver no céu. Então, irmão, se você não for casado, irmã, se não for casado, não se incomode, não se acomode com isso. Se o marido não quer casar, porque aqui nós já tivemos irmãs, eu já visitei irmãs, que o marido quer casar e ela disse que não quer. Rapaz, eu já vi o que é cada coisa. E aí, hoje Deus me fez lembrar esse negócio, pediu que avisasse aos irmãos. Os irmãos estão avisados. Abramos a Bíblia em Cantares, capítulo de número 8, versículo de número 6. A mamãe batia a gente sorrindo. Aí a gente dizia: olha só, não fica sorrindo. Ela disse: não, eu tenho que chorar vocês. Eu falo sorrindo, o povo pensa que eu estou brincando. Mas Deus está nos avisando. Quem tem que chorar é quem está errado. Cantares, capítulo de número 8, versículo de número 6. A Bíblia diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como que, igreja? E duro como a sepultura o ciúme.
É complexo às vezes de nós estudarmos cantares para sabermos separar. Às vezes há coisas fáceis e outras complexas. Aqui quem está falando é a Sulamita. É ela quem está pedindo ao marido. Os irmãos sabem que selo era utilizado naqueles dias como uma espécie de carimbo. Gênesis 38, 18 fala do selo de um homem. Os irmãos viram que Gênesis 41, 42 fala do anel de Faraó que ele colocou na mão de José, para que ele pudesse também estar carimbando, selando. Geralmente o anel trazia a letra do nome ou algo que pudesse identificar o dono do mesmo. E assim na argila, na cerâmica, no barro, era selado com a letra, algo que identificasse o nome da pessoa. Os irmãos sabem que também, o 1 Reis 21, 8, Jezabel fez também um selo com o anel de Acabe, selando um decreto para que Nabote fosse morto. E Jeremias 23, 24, nós estudamos uns dias, poucos dias sobre isso também. Fala sobre esse anel selado. O que quero pontuar aqui é que a mulher disse: põe-me como selo o teu coração. Porque às vezes eles penduravam no cordão do pescoço e ele ficava a essa altura. Isso era uma joia muito valiosa. E eles tinham bastante cuidado. Que Sulamita está dizendo a Salomão, que tinha várias mulheres: eu quero ser a tua joia preciosa. Não quero ser mais uma, ou qualquer uma. Quero ser alguém diferente. A igreja de Cristo, simbolicamente, aqui também aparece. E todos nós que somos igrejas não podemos nos conformar e ser mais um no meio da multidão. Nós temos que ser alguém amado por Deus. E alguém que Deus ama é alguém que está preocupado em fazer aquilo que agrada a Deus. Ela disse: então põe-me como um selo também no teu braço. Se não quer pendurar no pescoço, então pendura no braço. E aí ela disse assim, porque ela tinha certeza que o amor é forte como a morte. Quem é que domina a morte? Só tem um: Deus. Quem é que domina o amor? Só tem um: Deus. Aí as pessoas dizem: não vou separar porque o amor acabou. O amor acabou. Se a Bíblia diz que o amor não acaba, então Deus tem amor para colocar onde Ele quiser colocar. Então no casal que está faltando amor, é ir para os pés do Senhor Jesus, porque Ele tem. E Ele pode dar. Ele pode reavivar aquele que está morrendo. Ele pode fazer algo muito importante. E aí ela continua dizendo: mas só que o ciúme é duro como a sepultura. O que ela está especificando aqui é que uma lápide tubular, e muito especificamente no tempo passado, que era feita em rochas, está falando que é inflexível. Está falando da inflexibilidade do ciúme doentio. A nossa Bíblia, revista e corrigida, que é a tradução que nós utilizamos geralmente,
ela nesse particular, ela coloca ciúme como inveja. E eu não gosto, porque a inveja toda ela é ruim, você não terá uma inveja boa. Mas ciúme tem o ciúme bom e o ciúme ruim, poderemos dizer assim, um positivo e um negativo. Porque se não fosse assim, a Bíblia não diria que Deus tem ciúme de nós, por nós. Então aquele ciúme que Deus tem por nós, conforme diz Tiago 4, é um ciúme de cuidado, de zelo, de proteção. Mas o ciúme doentio que às vezes o ser humano sente, aí esse é terribilíssimo. E às vezes pode levar alguém até tirar a vida de outro, por causa do ciúme. Nós queremos tratar o ciúme aqui pelo menos em 4 aspectos, porque sábado, domingo, nós estudamos sobre esse tema, ciúme, o mal que prejudica a família. O irmão Mozaniel me pediu, Silvio, fala sobre isso no culto da família, em um dia aí, e fala do ciúme entre o casal, fala entre os pais e os filhos, fala entre os irmãos e fala entre os filhos dos pais. E aí a gente vai estudando essas coisas e vai abrindo um leque, porque eu percebo que há também um ciúme até aqui entre nós, como irmãos, como igreja. Eu sou uma pessoa que eu vivo estudando o tempo todo. Quando eu não estou estudando um livro, eu estou estudando as pessoas. E eu já percebi que no nosso meio há um ciúme, onde há pessoas que só querem, por exemplo, que eu seja amigo dela ou dele. E essa pessoa faz de tudo para que nós cortemos todas as relações, para que seja canalizado só para ele ou para ela. Isso não é coisa de Deus. Há pessoas que têm ciúme de amizades. Por que eu entendo isso? Porque eu ouço uma história aqui, e é mesmo que eu não ouvi nada, mas eu vou indo até chegar no final dela. E quando eu chego, eu vejo que há mentira na trajetória. E a mentira foi inventada por uma só pessoa, plantada no coração de muitos para separar. Isso é ação demoníaca, diabólica, humana, maquiavélica. Deus não quer, Deus não aceita e Deus não permite isso. Ora, cada um de nós poderemos ter a amizade que nós quisermos, ser amigos de todos, tratarmos todos de igual forma e vivermos bem com todas as pessoas, até porque essa é a recomendação bíblica. Não há necessidade de eu me apartar de você para estar com este, ou me apartar deste para ser amigo daquela. Não há necessidade disso. Todos nós poderemos caminhar juntos, sermos amigos de todos e andarmos juntos, rumo a Canaã celestial. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Por várias vezes nós vamos só ler alguns textos, nós não vamos explicá-los, só para você ver o quanto o Senhor está preocupado que não haja entre nós ciúme. Veja aí o que está escrito em Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 13. Só para a gente ler mesmo, para fundamentarmos que nós precisamos saber. Romanos 13 está escrito: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e o quê? Se você pegar a revista e atualizar, essa palavra aqui é ciúme. Vamos para 1 aos Coríntios,
capítulo 3, versículo de número 3, está aí logo em seguida. Eu gosto de colocar essas referências na sequência, para que os irmãos não tenham dificuldade de comprar. Primeiro aos Coríntios, depois Romanos, capítulo 3, versículo de número 3, diz: porque ainda sois carnais. Então veja que o ciúme é coisa de quem é carnal, de quem não é espiritual. Pois havendo entre vós o quê? Sem inveja, aí na revista atualizada também é ciúme. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 22. Está escrito: ou irritaremos o Senhor? Se você pega a revista atualizada, aqui está assim: ou nós vamos causar ciúmes em Deus? É isso que está escrito lá. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 4, está escrito: o amor é sofredor. Isso quer dizer que o amor tem paciência. O amor é benigno, então tem atos de bondade. O amor não é o quê? Quando você pega a revista atualizada, está escrito assim: não arde em ciúmes, não queima em ciúmes. Agora vamos para Gálatas, capítulo de número 5, só passar aí de 2 aos Coríntios, aí Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 20, está escrito: idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias. Observe que o que antecede é inimizades e porfias. Isso é confusão. E o que mais? Emulações aí quer dizer também ciúme. Isso é uma obra da carne. Vamos começar. O primeiro ponto da mensagem, os irmãos sabem que o tema é ciúme, o mal que prejudica a família. E o primeiro ponto é entre os cônjuges, entre o casal. Para nós que somos crentes, eu tenho percebido que há ciúmes, é gerado ciúmes no casal que é crente, que serve a Deus, que conhece a verdade e que se relacionam intimamente antes do casamento. O que é isso? É o que eu chamo de quebra de princípios. Provérbios 20 e 21 diz assim: quem se apossa de verdade antes do tempo certo, no final não será bendito. A Bíblia diz também, em Cantares 4 e 12, que uma fonte selada, um jardim fechado, deve ser o casal, preparando-se para o casamento. Em outras palavras, tem que casar virgem. Se a pessoa vem de fora e não conhece essas verdades, às vezes, por ignorância cometida, é uma outra história. Mas para quem está aqui, ouvindo a verdade, sendo orientado, de repente quando faz isso, há uma quebra de princípios. A Bíblia é um código de leis, de ética, de regras, de mandamentos, que quando são quebrados, traz consigo uma punição. Então, geralmente, casais crentes que se relacionam intimamente antes do casamento, quando eles casam-se, aí fica aquele negócio: será que ela não será fácil para outro do jeito que foi fácil para mim? Será que ele não fará com outra do jeito que ele fez comigo? Aí começa. Isso é produzido na mente. E daqui a pouco está aquele negócio gerado na vida do casal. Segundo lugar, julgo desigual. Julgo desigual, eu tenho percebido que é para todas as áreas da vida.
um ter mais idade do que o outro, exageradamente. O homem que casa com uma mulher 30 anos mais velha do que ela, vai ter dificuldade. E ela também. Porque eu já vi isso. Vi uma irmã casada com um moço 38 anos mais velho do que ela. Meu Jesus querido. Que tribulação que aquela irmã enfrentava. Mas também já vi pessoas, homens, casados com mulheres 20 anos mais velhas que ele, que também era uma tribulação para aquele povo. E eu fico observando essas coisas. Eu não estou dizendo que julgo desigual é apenas na idade, mas às vezes quando um ganha exageradamente mais do que o outro e não há equilíbrio, principalmente quando é a esposa que é ativa, não para e às vezes consegue enganar mais, isso poderá gerar problemas se ele também não se dispuser até se mexer. Às vezes na religiosidade, um pertence a uma igreja, outro pertence a outra. Eu cheguei aqui e um moço chegou para mim e disse assim: olha, eu quero ir congregar nesta igreja. Eu disse: pois então vai em paz e leve a esposa. Ela disse: pastor, mas eu quero ficar aqui, eu gosto daqui. Eu disse: mas seu marido é ele, e você tem que acompanhar ele. Eu não gostaria de me congregar aqui e a esposa congregar em outro canto. Então o casal é para andar junto, vá com ele. O senhor não vai dizer, não, vocês não estão me perguntando nada, vocês estão dizendo que vão, ele está dizendo que vai. Eu vou impedir nada, talvez Deus está me livrando da tribulação. Pode ir. Aí o povo me acha estranho, mas só que a gente vem convivendo com isso toda a vida. Eu nasci dentro de igreja. São quase 42 anos observando, vendo essas coisas. Então o julgo desigual, às vezes, faz a pessoa ver chifre e cabeça de cavalo. E isso gera muito problema. Terceiro lugar, a infidelidade. Porque a infidelidade, ela quebra princípios. Às vezes a mulher pode ser infiel no casamento, o homem pode ser infiel no casamento. Aí desperta uma desconfiança que dificilmente, se Deus não fizer uma obra na vida do casal, dificilmente será quebrado a desconfiança. Esses dias nós somos procurados não somente pelos irmãos daqui, mas outros campos também, eu não sei o que é isso, e de repente a gente é procurado. E alguém nos procurou por causa da infidelidade do esposo. Eu disse para aquela irmã: permaneça fiel. Mas ela não aguentou, ela foi ser infiel também. Aí agora estão os dois numa vida de infidelidade no mundo. Aí ela disse: pastor, ele quer voltar, o que é que você me diz? Eu digo que um casamento sem Jesus não vai para frente. Se antes, quando vocês diziam que estavam na igreja, deu problema, e agora vocês voltaram sem colocar Jesus no centro? O senhor está me dizendo que é para a gente se reconciliar antes de voltar? Eu disse: no mínimo. No mínimo. Porque como você não ficou no lugar onde eu disse que você deveria ficar, aí ele vai dizer assim: eu fiz, mas tu fez. Aí começa. Daqui a pouco, confusão. E eu vou lhe dizer: escute, abra o ouvido. Se você quiser um casamento feliz, coloque Jesus no centro do seu casamento. Faça culto doméstico, leia a Bíblia Sagrada com esposa, com marido e com filhos, cante os hinos da harpa, faça a leitura bíblica da revista da escola dominical, que tem de segunda a sábado, porque domingo nós estaremos aqui. Porque se você achar que amor e carne de um homem com uma mulher segura casamento, você está redondamente enganado. O casal pode ser belo do jeito que for e está casadinho há meses. Se você não se dedicar em
frequentar cultos, ouvir a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, o seu casamento está fadado ao fracasso. Porque homem é bicho chato e mulher é um ser exigente. Mas quando Jesus está no meio do casamento, o nome do Senhor é glorificado. Mas se Jesus não tiver, está fadado ao fracasso. Às vezes o cara não vem na igreja, aí ele acha que o casamento dele está muito bem obrigado, mas a esposa está de joelhos ralados, olhos lacrimejados. Não é por causa do bondade de macho, não. E nem de fêmea. Porque o que segura o casamento é Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que acha que não é. Mas eu estou dizendo que é assim que funcionam as coisas. Em quarto lugar, é que há pessoas tão carnais que julgam os outros pelo que ele é. Isso geralmente acontece mais com homens. Todavia, não é só com homens. Porque às vezes as pessoas estavam no mundo e vivendo uma vida escravizadas. Quando vem para a igreja, traz consigo um monte de mazela. Aí o Espírito de Deus vai trabalhando na mente, no coração, através da palavra, que vai tirando as anomalias. Mas geralmente acontece com homens, mas não é só com homens. Há homens carnais que nunca foram libertos, que eles não conseguem olhar para uma mulher e vê-la vestida. Ele só vê toda mulher vestida. Ele tira a roupa de toda mulher que passa na frente dele. Aí ele começa a pensar, se ele é carnal, então todo mundo é. Aí ele começa a pressionar a mulher dele. Tu está olhando para ele por quê? Tu pensa que eu não te vi? Tu olhando de lado? Tu pensa que eu não te vi? Tu olhou para frente. O que tu estava fazendo quando tu olhou assim? Meu Deus do céu! Quem é que aguenta? E isso acontece porque às vezes a pessoa julga os outros por aquilo que ele é. Mas isso pode acontecer também com mulheres. Em quinto lugar, eu vejo que ciúmes entre casal acontece por causa de obra maligna. O que eu chamo de obra maligna? Irmãos, eu já visitei velho cair nos pedaços. E a velhinha lá do lado, chorosa, deprimida, e aí eu chego lá pensando que é outra coisa. Aí eu digo, sim, mas qual é o problema mesmo? Aí a irmã já começa a chorar. Aí o resto é vergonha e diz assim, pastor, essa mulher aí eu não sei não. Não sabe o que, rapaz? Ela está com a saída. Rapaz, a mulher não suporta nem o peso do chinelo, né? E eu já vi coisa terrível. Aí ele disse que vê um homem entrando de cueca dentro de casa, saindo. Rapaz, eu não acredito nisso. Porque tem coisa que a gente acompanha de perto, a gente vê, sabe. Nunca se ouviu falar, nem antes, quando era jovem, como é que vai acontecer agora. E a gente vê a sinceridade. Irmão, a gente serve a Deus por amor, mas porque Deus tem nos ajudado também. Você pode me contar o que quiser contar, e eu vou ouvir a sua história e respeito todo mundo, mas a gente sabe a procedência das coisas. Então eu percebo que há uma obra maligna em casos específicos. Eu mostrei para vocês os problemas que há entre o casal. E qual é o remédio? É simples. É a confiança. O remédio é a confiança. Primeiramente em Deus. Segundo, um no outro. Porque há mulheres que eu não sei o que elas querem. Elas são casadas com um homem fiel. Com um homem fiel. Primeiramente a Deus, a palavra de Deus. E depois a elas. Aí elas ficam o tempo todo dizendo assim, ele disse que é fiel. Eu não sei. Que eu não ando com ele. Eu falei segunda-feira.
tenho falado outros dias, você está abrindo portas para o inimigo atuar no seu casamento. Porque vai chegar uma hora que o cão vai dizer assim para ele: olha, ela não acredita em ti, a oportunidade está bem aqui, o que te falta? Aí ele diz: ela vive dizendo que não faz, eu vou fazer, não vai dizer, agora com razão. E aí, tchau. Então é por esse motivo que eu estou dizendo, tem que haver confiança. Se não houver confiança, haverá problemas. Haverá problemas. E haverá muito problema. Segundo lugar, entre pais e filhos. Vamos para Gênesis, livro do começo, capítulo é o de número 25 e o versículo de número 28. 25, 28, diz assim: e amava Isaac, a quem? Porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava quem? Os irmãos veem que cada um amava um dos filhos, não é isso? Ao invés de Jacó pegar como exemplo o erro dos seus pais, o elemento comete o mesmo erro. Vejam que está em Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 3, está escrito assim: e Israel amava a quem? Mais do que todos os seus filhos. Então veja que o Jacó, agora Israel, mesmo tendo o nome mudado, porque havia se encontrado com Deus, mas não deixou de ser homem, pois não é quem amava José mais do que todos os seus irmãos. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. Agora é o segundo ponto, é ciúme entre pai e filhos. 21, 28 diz: mas que vos parece? É Jesus perguntando. Um homem tinha o quê? Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho, porém, respondendo, disse: mas depois, arrependendo-se, o que aconteceu? Então está o filho lá metido a bruto, o pai dele diz: vai trabalhar porque eu preciso agilizar o serviço. Ele disse: não quero não. Em outras palavras, não vou. Só que depois ele terminou se arrependendo e foi trabalhar. Versículo de número 30. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse o que ele? E ainda chamou de Senhor. Mas só que o infeliz não foi. Porque aparentemente isso é bom demais, respondeu prontamente. E ainda chamou o pai de Senhor, ele já está no caminho, coisa nenhuma. Versículo de número 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles. Quem foi? O Senhor Jesus está utilizando isso aqui para dar um exemplo acerca da salvação, dizendo que não adianta nós nascermos, ser filho de crente e viver aqui com a vida toda porca, porque Deus vai lá no lixo, pega a prostituta, pega o homossexual, pega a lésbica e traz para cá, e quando chega aqui dá um banho do sangue carmesim nele e nela, aí ele se enche de Deus e diz: eu perdi muito tempo no lixo, mas agora já que Deus me transformou em luxo, eu vou trabalhar para o meu Deus na mesma veemência que eu trabalhava para o diabo. Aí alguém está aqui dentro achando que vai ser salvo pelo tempo de crente, e Deus não tem nada a ver com isso. Aí daqui a pouco, quem Deus trouxe lá do lixo, Deus usa de uma forma poderosa aqui dentro. Aí o outro fica com inveja, dizendo: eu estou aqui há 30 anos, não sou nada, porque não quer.
Porque no dia que a pessoa aceita Jesus de coração, no mínimo, ele já é sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus, para anunciar as boas novas daquele que trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Aí ele já nos tira do charco de lodo, põe nos nossos lábios um novo canto, escreve o nosso nome no livro da vida, enche do Espírito Santo, que é mais do que é muito benefício para o simples mortal. Mas aí Jesus utiliza isso. Às vezes os filhos dizem assim: papai gosta mais de A, mamãe gosta mais de B. Mas como é que A e B se comportam? Porque às vezes um pai gasta muitas lágrimas e tempo. Geralmente, nos cultos fúnebres que vamos, quando os filhos cuidaram e fizeram o que poderiam pelos pais, eles sentem a separação, eles sentem que ficarão os pais ausentes, mas eles choram e estão controlados, dizendo: eu fiz o que eu podia, o Senhor recolheu, eu sei que tem um dia da ressurreição, e a gente vê um controle. Mas quando você vê aquele lá passando, me joga junto, eu não vou viver mais, eu vou, só molecada. Isso é peso de consciência e remorso, porque não aproveitou o tempo que deveria. Você tem mãe? Abrace-a. Você tem pai? Abrace-o hoje, amanhã, depois. Porque aí o povo despreza, trata como se nada fosse. Aí dia da mãe vem com a cara mais limpa com um presente. Aí eu digo: não dê um presente por ano, seja um presente o ano inteiro. Aí hoje com esse negócio de rede social, aí piorou um pouco. Que a pessoa vai lá e diz: meu pai, minha mãe, minha querida. A gente olha e dá vontade de chorar, se a gente não soubesse como é que é o negócio. Mas a gente lê errado. Porque depois você quer só colocar. A mãe não sabe nem acessar o Facebook, ela não sabe nem que existe negócio de rede social, ela não sabe de nada. Aí ele escreve lá para o povo, ela mesmo não sabe nada disso. Você quer dizer, diga para ela, olhando nos olhos dela, que ela vai dizer assim: tu cria vergonha para cara, tu deixa de ser falso. Diz para ele, que aí tu vai aprender como é que deve fazer verdade. Aí o que acontece? A paz se aproxima mais de filhos, não é porque às vezes ele possibilita isso. Agora, como nós somos pais crentes, a gente também deve estudar os nossos filhos e saber que nenhum é igual ao outro. Eu não posso me aproximar daquele que aproxima mais de mim. Eu tenho que saber porque o outro também é distante. Então nós precisamos trabalhar isso no lar, a fim de que não surjam esses pensamentos. Aí eu digo que o remédio para essa situação aqui, sabe o que é? É ser sarado. Nós temos uma geração que pais são doentes, mães são doentes, os filhos também estão todos doentes. Como é que eu descubro isso? Gênesis capítulo 44, versículo de número, quando você encontra. Às vezes o filho mais novo é mala todo. Aí ele vai lá e belisca o mais velho, bate no mais velho, só que o pai e a mãe não estão vendo. Aí o mais velho zanga, ele desce no porrete. Aí o pai vai lá e pega um baiolo e bate, sem saber da história como é que funciona. Aí o pequeno fica só de longe, só rindo, achando bom. Em outras palavras, aí eu bati, pega ele acusar, aí o papai e a mamãe chegam agora e batem nele. Não, bicho besta. Meu irmão, você vai criar confusão entre seus filhos, não tem jeito. Procura saber, te esconde uma hora e vê as peças que tu cria. Observa direitinho que tu vai ver que o negócio não é do jeito que você está imaginando. É mesmo que você quer pequeno, mas é pequeno, não é ruim, só falta de fôlego às vezes.
E a pessoa não procura conhecer. Aí acaba gerando entre eles uma dificuldade. E aí esse tipo de sentimento. É que pai gosta mais desse aqui, mãe gosta mais daquela confusão toda. Mas se os filhos forem sarados, não vai ter nada disso não. Eu lembro que o papai já casou uma certa idade. E aí, vão assistir, mas assim mesmo. Aí o irmão dele, o papai ganhou um rede da vovó. Aí eu cheguei lá, o meu tio estava doido chato, chorando. Meu Deus, esse cara todo durão, que é isso? Aí o papai disse, sabe o que é não? Eu disse, eu não. Sabe porque a mamãe me deu uma rede? Conversa. Rapaz, quando a vovó me deu uma rede com o outro, foi uma confusão. Irmão, mas você já pensou que negócio é esse? Eu já vi filhos brigando uns com os outros, a ponto de jurarem morte, e ser necessário a polícia intervir, brigando pela riqueza do pai que está novinho, não vai morrer daqui a 50 anos, com certeza. Meu Deus do céu, que loucura! O mundo está de ponta cabeça. Mas se os filhos forem sarados, olha o que acontece. Gênesis 44, versículo 12, diz assim: buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de quem? Isso aqui era um saco mesmo de fibra, viu? O que acontece? José fez um teste, porque os irmãos foram visitá-lo, e ele disse assim: esse bicho ruim me vendeu, deixa eu fazer um teste, se eles ainda têm raiva de Benjamim. Jacó continuava amando Benjamim mais do que os outros, porque era o filho mais novo e era o filho da mesma mãe de José. Aí José fez um teste: deixa eu olhar se eles estão com a mesma rivalidade que havia comigo. Aí ele fez esse teste, escondeu na bagagem dele, mandou alguém ir lá procurar, e quando encontrou, estava na bagagem dele. Aí o que o irmão tinha dito? Que seja teu servo aquele que foi encontrado, porque nós não somos ladrão. Encontrado na bagagem de Benjamim. Aí o irmão dele chegou e disse assim: olha, o nosso irmão mais novo sumiu, José, e eu não posso deixar meu irmão aqui. Deixa ele embora e eu fico no lugar dele, eu sofro no lugar dele, mas deixa ele em paz. Olha como é que mudou. E o pai amava do mesmo jeito Benjamim, mas agora os filhos estavam sarados, porque havia um peso de consciência pelo que eles haviam feito com José. Quer ver mais? Gênesis 44, versículo de número 20. Está aí. Dissemos a meu Senhor: temos um velho pai e um moço na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, que era o José, e só ele ficou de sua mãe, era Raquel, e seu pai fazia o quê? Meu amigo, amava Benjamim. E por que os filhos não têm a mesma rivalidade? Porque agora eles estavam sarados. Irmão, filho, coloca na tua cabeça: tu é filho do mesmo tanto que o outro é. Tu foi gerado do mesmo ventre que o outro foi gerado. Se tu acha que não tem a atenção que deveria, pois tu dá para os teus pais a atenção que eles querem ter no ponto final. A Bíblia diz no Salmo 27, versículo 10: ainda que isso aconteça, porque é difícil, mas às vezes pode acontecer, ainda que um pai ou a mãe abandone o seu filho, o Senhor não esquecerá de você. Irmão, a gente precisa se ajeitar com esse negócio, porque senão os problemas só crescem. Precisam ser pessoas saradas. Olha o versículo 33, 44, 33. Agora, pois, fique o teu servo em lugar de quem? Que era o irmão. Ele disse: eu fico, eu sirvo. Se for preciso, eu fico preso, eu trabalho. Agora deixa meu irmão em paz. Irmãos, se os filhos forem sarados, não haverá esse tipo de problema. Agora, pais, vigiem.
para não despertar esse tipo de sentimento nos filhos, porque às vezes as suas atitudes, às vezes até impensadas, podem gerar esse tipo de sentimento. Mas se eles forem sarados, não haverá problema. Mas é que nem sempre são. Então deve-se ter cuidado. Em terceiro lugar, entre os irmãos, vamos para Gênesis, capítulo de número 4, lá no princípio. E aí nós vemos aqui o ciúme na espiritualidade, na vida espiritual do menino. É Gênesis capítulo 4, versículo de número 2. Teve mais a seu irmão, o nome dele era Abel, aqui Caim já tinha nascido. E Abel foi o quê? Aqui começou a minha primeira dificuldade para não me entregar no ministério. Porque o primeiro pastor que fala na Bíblia, quem matou ele foi o irmão dele. Aí eu não queria. Mas, é assim mesmo. Abel foi pastor de ovelhas, Caim o lavrador da terra. 3. Aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra olha aí, artigo indefinido, oferta ao Senhor. Ele pegou lá qualquer coisa. Espera aí, eu vou oferecer a Deus, eu vou pegar aqui qualquer coisa, deixa eu levar lá. E aí levou. Versículo de número 4. Abel também trouxe. De quê? Abel não pegou qualquer coisa, ele pegou do primeiro, do mais especial, do melhor que tinha. Aí ele disse assim: das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para quem? Primeiro Deus olha para o ofertante. E para o quê? Depois ele olha para o que é ofertado. Se a tua vida está cebosa e porca diante de Deus, tu pode dar 1 milhão todo dia. Deus está olhando para o teu caráter. Deus está olhando para a tua vida espiritual. Deus não recebeu o que Caim entregou, porque ele entregou qualquer coisa. E Deus olha primeiro para o coração do ofertante, depois é que ele vai ver se a oferta chegou lá mesmo. Jesus do Novo Testamento, um monte de homem lá, contava dinheiro e jogava uma nota lá. Aí saiu uma mulherzinha toda desconfiada, foi lá com vergonha de todo mundo, jogou uma moedinha nela. Aí Jesus disse: aí, tu acha que quem foi que deu mais dinheiro? Foi aquele ricão lá, disse: não, rapaz, tu tá doido. Foi essa mulher, rapaz, foi só uma moedinha, não viu não, Ele disse: mas só que ela deu do coração. Aquele pequenininho da moeda era tudo que ela tinha, e eles estavam dando para se aparecer. E na casa de Deus não é leilão de quem dá mais, é quem dá com o coração, com a alma e com o espírito para Deus. Caim não era crente, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que o coração dele era do maligno. A Bíblia Sagrada diz que ele ficou logo zangado. Senhor o confrontou e está zangado. Por quê, rapaz? Foi que houve? Tu não sabe que se tu fizer certo eu aceito, mas enquanto tiver errado não dá para aceitar. Faz certo e diz certo. Porque é o seguinte: o pecado está na tua porta, mas é tu que tem que dominá-lo. Ou seja, esse ciúme velho que está dentro do teu coração, é tu que tem que expulsar ele para fora. Aí o que acontece? Ele disse: fui aceito. Planejou tudo, levou o irmão, e aí lá acabou com a vida do pobre. Matou. Foi assim que aconteceu. Quer ver outro ciúme na Bíblia? Entre irmãos também. Números. Capítulo de número 12. Pregamos sobre isso aqui, falando de autoridade espiritual. Números, capítulo de número 12, versículos 1 a seguir, está escrito: e falaram quem? E Arão contra o Moisés, era o irmão dele, irmão. Aqui está 3 irmãos. Miriam profetiza, Arão, sumo sacerdote, Moisés, profeta.
Aí eles inventam e espicham. Por causa da mulher cuxita que tomaram, por quanto tinham tomado a mulher cuxita. Versículo 2. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés. A inveja deles não era por causa da mulher, é porque Deus escolheu Moisés para falar com ele face a face. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa de besteira, de andar choramingando para um lado e para outro, dizendo: eu não sei por que tem inveja de mim, eu não sei por que me persegue, eu não sei por que. É porque certamente Deus deu algo para ti que não deu para outros. E se tu queres algo que os outros não têm, prepara-te para apanhar de quem não tem Deus na vida, e consciência de que o que Deus deu para eles é deles, o que Deus deu para nós é nosso. Luta pela comunhão com Deus para conservar o que de Deus recebeu. Porque às vezes a gente nem vê que tem, mas o povo vê. E isso é gerado no coração deles, porque eles estão vendo. A gente, como não anda atrás disso, acaba nem vendo e acha que é tudo normal, mas não é. Ninguém terá um sentimento de inveja ou de ciúme de quem não tem nada. Tu já viu alguém com inveja? Ô rapaz, aquele cara foi sepultado no cemitério tão chique, eu estou com inveja. Tu já ouviu isso? E nem vai ouvir. O pessoal tem ciúme, tem inveja, é de posição, é de cargo, é de carro, é de casa, é do caba feio que casa com uma mulher bonita, é da mulher que é bonita, casa com caba feio, que não sabe escolher. Essas coisas, rapaz. Agora coloca na tua mente que ninguém vai ter ciúme de quem não tem nada. É de alguma coisa que Deus deu para você. Aí o Samuel Mariano canta o hino da túnica. Olha o hino bonito lá. Ganhei uma túnica. Não comprei para ganhei nada, filho, mas Deus deu. Foi o que aconteceu com você. É o que acontece com todos quando buscam a Deus. Aí o que acontece aqui? Aí eles ficaram zangados. Aí isso não falou também por nós. Irmão, é interessante as coisas de Deus, porque você sabe da chamada. Quando Moisés foi chamado, ele disse: Senhor, você não deu conta nem de falar, chama Arão. Ele disse: tá bom, eu vou chamar o Arão, só que tu vai ser o líder dele. Eu falo contigo, tu fala para ele. O negócio de Deus é contigo. Não fica passando para os outros o que Deus decidiu fazer contigo. Tu lembra de Pedro? Pedro, mata e come. E Pedro disse: não posso, sou judeu. Pedro mata e come. Terceira vez. Que não, né, Pedro? Vou buscar a Paulo. Paulo foi a potência que foi, porque Pedro disse pelo menos 3 vezes que não queria. Era para ele pregar o evangelho para os gentios. Aí em Gálatas está escrito que Pedro foi pregar para os judeus, mas Paulo foi escolhido para os gentios. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. É considerado o maior missionário depois de Jesus, porque Pedro disse 3 não. Não diga nem um não para Jesus. Quando ele disser vai, você já esteja no caminho, porque quem vai, Deus tira de quem pensava que tem, para acrescentar aquele que nada tem. Quando nós obedecemos a Deus para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O texto sagrado diz que quando isso aconteceu, Números 12:2, eu me alegro quando eu leio isso. Diz assim: não falou também por nós. Olha o que diz no final do versículo 2: e o Senhor o ouviu. Irmão, deixa de besteira de ficar se defendendo. Não é que eu vou chamar para provar, não é que eu vou chamar. Deixa de besteira. O Senhor está ouvindo tudo. O Senhor ouve e vê todas as coisas. Tu está trabalhando para Deus, tu está sendo fiel a Deus. Deus está ouvindo tudo. Faz teu serviço, deixa o povo de mão, faz o que tu tem que fazer, que é o que importa, que é o que interessa. E Silvio, como é que faz para resolver esse problema?
filhos com ciúme. E não é ser convertido. Porque essa molecagem aqui ficou só até eles se converteram. Quando eles se converteram, aí o negócio mudou. Mas mudou tanto que de repente o Arão não chamava mais de Moisés, mas passou a chamar de meu Senhor. Olha no versículo 11. Pelo que Arão disse: ah, Moisés, ah, Senhor meu. Poxa, ainda agora não era o irmão, mas agora já é Senhor dele. Aí diz: olha, não ponha sobre nós esse pecado. Sabe o que eles estavam dizendo? Pede para Deus não cobrar de nós a nossa loucura. Porque ele olhou para Miriam, no versículo 10 aí, diz que a pele dela já estava branca como a neve, leprosa. Irmão, bota na tua cabeça que quando você vir alguém falando mal de quem Deus levantou, já está leproso. É porque às vezes a lepra está só dentro do couro, não saiu na terra. Fica tranquilo. Versículo de número 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor e disse: ó Deus, rogo-te que acudes. Aqui está o coração de um verdadeiro homem de Deus. Ele ora até por quem quer o mal dele. E ora para Deus curar até quem lhe feriu. Pronto. Porque Deus nunca nos constituirá como alguma coisa para perseguir quem nos perseguiu, ou para perseguir outras pessoas porque perseguiram a nós. Não, Deus não faz isso. Então, se os filhos forem convertidos como depois Arão, me mostra uma confusão de Arão e Miriam com Moisés depois desse negócio aqui. Acabou. E Deus deixou de falar com Moisés? Não. Mas a confusão acabou. Por quê? Porque eles se converteram. E quem se converte, o negócio muda. Quarto lugar. E nos filhos e pais? Porque há filhos também que têm ciúme dos pais. Leia bem aí em Juízes, para você ter uma ideia. Gênesis, Levítico, número do Deuteronômio, Josué, Juízes. Depois de Josué, Juízes, capítulo 11, versículo de número 1 a seguir, está escrito: era então Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém, era o quê? Que coisa, né, irmão? Mas Gileade gerara Jefté, ou seja, Gileade era pai dele. Embora fosse filho de um relacionamento extraconjugal. E aqui eu abro um parênteses. Minha irmã, quem é que quer ser traído? Mas se o teu marido gerou um filho lá fora do casamento, que mal tem aquela criança em ter nascido? Para você fomentar ódio no coração dos filhos e do restante da parentela para não aceitar aquela criança. Qual é a visão que aquela criança vai ter amanhã de crença? Ela vai lembrar de uma mulher que era crente da círculo de oração, mas que não aceitava ele como criança porque ele era filho do marido dela. É disso que ele vai lembrar. Ele não vai lembrar que o pai dele foi sem vergonha, traindo aquela mulher. Vai lembrar que aquela mulher era da igreja, mas não perdoava a criança, que nem culpa tem de ter nascido. Não estou dizendo para você ir buscar, pegar, botar dentro da sua casa. Eu estou dizendo para viver com tranquilidade e naturalidade. Porque o mundo dá muitas voltas. E a Bíblia já avisou isso. Juízes capítulo 11, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás. Olha, esse negócio de briga por herança não é de hoje não, faz tempo.
sai daqui, nós não te queremos, porque tu não herdarás. Mas como o mundo dá muitas voltas, olha o que acontece no versículo 6. Aí os irmãos foram atrás, porque o Jefté aqui ficou ruim. Jefté aqui zangou, juntou lá com os camaradas ruins, lá em uma terra distante, e aí depois deu uma confusão. Versículo de número 6. Agora os irmãos vão e disseram a Jefté: vem e sermos o quê? Não foi Jefté que diz: eu só vou se for para mandar em vocês. Não, Deus faz as coisas tudo certo. Deus disse assim: vai ter situação que eles vão ter que se humilhar e lá pedir para ele mandar neles. Irmão, Deus é fiel. O que tinha o pobre do Jefté? Qual era a falha que ele tinha cometido? Tinha nada a ver. Era o pai dele, o Gileade, que era ruim. Aí a Bíblia Sagrada diz, no versículo 11: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: espera aí, vocês que me aborreceram antes, vocês que me expulsaram, estão dizendo que agora não, como é que é esse negócio? Aí o versículo 8, ele diz: disseram os anciãos de Gileade e Jefté: é por isso mesmo, rapaz, que nós estamos vindo aqui com cara lambida. É para que venhas conosco, porque é tu que sabe lutar, nós não sabemos de nada, para que tudo esteja por cabeça. E é o seguinte: tu vai mandar não é só em nós não, na família, é em todo mundo que mora em Gileade. Eita, terrível. Versículo de número 9. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, irmão, ninguém tem vitória se Deus não der. E Jefté está reconhecendo que era só Deus que poderia dar vitória. Aí diz: então eu vos serei por cabeça. Disseram, versículo 10, os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor é testemunha entre nós, assim o faremos, do mesmo jeito que prometemos. Versículo 11: assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. Então, quando filhos e pais, porque aqui a situação é os filhos brigando pelos pais, e no caso de hoje, por alguma coisa que os pais têm. A outra está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24, para nós encerrarmos. 2:24 de Gênesis diz: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmão, tu tem quantos irmãos? Quantos irmãos? Por que tu quer morar na casa do teu pai, se não é de acordo de todos eles, para que tu fique cuidando lá dos velhos? Tu não está vendo que isso vai gerar uma polêmica dentro da casa? Porque o povo pensa que tu está lá só por causa do cartão dos velhos. E cartão dá uma confusão no inferno. Então procura teu rumo e caça um meio de sair de lá, para tu acabar com a metade das confusões e tu ter mais dia de vida e tu ir para o céu no final. Porque senão tu diminui teu dia de vida, vai viver perturbado, ainda vai morrer chateado lá no inferno. O que foi que adiantou? Aqui está escrito: deixará. Esse deixar aqui é geograficamente, sai de perto. Esse deixar aqui é financeiramente, porque às vezes os pais, por patrocinarem o casamento, acham que pode mandar. Aí chega na casa e diz: essa mesa não é para estar aqui, é para estar ali. Qual é a mulher que gosta? É Cristo, meu irmão. Irmão, eu já vi culto em ação de graça por uma irmã oferecendo que fez 3 anos de casado, o primeiro almoço na casa dela. E onde era que eles comiam? Na casa dos pais dele.
No dia de comprar as peças íntimas dela, ele ia lá, mãe, que diabo é que nós vamos comprar as calças que está fulano? Irmão, lá era luta. O povo olha para mim e tem gente que diz assim, Silvio, esse negócio é verdade. Tu acha que eu vou me empregar e estar gastando tempo para mentir, rapaz? Eu estou te falando de coisas que parecem surreal, mas famílias têm sido destruídas por isso. Às vezes o cara é casado com a mulher, aí diz o seguinte, eu estou querendo fazer uma mudança aqui em casa, mas fica aí o Roberto, da mãe, se eu faço, meu irmão, é melhor dar pista na mulher. A mulher não gosta de uma seita. Nada contra. Os dois conversaram, não, a mamãe é arquiteta, ela sabe dar. Pois então vai lá. Os dois concordaram, tá certo. Mas ele perguntar primeiro para ela, para voltar, só para dar o veredito, irmão, isso dá divórcio. Isso dá confusão. Isso dá falta de namoro. Isso dá um bocado de coisa ruim. Coloque na sua cabeça, marido e mulher e os filhos dele. Se eles quiserem uma opinião e vierem os dois juntos, então conversa com eles e orienta pela Bíblia. Mas se vier só um, manda voltar e falar com o marido dele ou com a mulher dele, manda se virar. Tem um bocado de casamento acabado, por quê? Você diz, a panela não furou. Talvez aquele camarada ia bater nela, o tanto que tu não bateu para consertar. Talvez aquela mulher ia bater na boca dele como tu não bateu, ele te respeitar. E em falar nisso, quem tem filhos pequenos, ensine os filhos a respeitar vocês em casa, para que eles respeitem a todas as lideranças na igreja, porque nenhuma liderança está aqui debaixo. Todo mundo tem um compromisso, uma responsabilidade, mas se os nossos filhos não respeitarem a nós, eles não respeitarão ninguém na igreja. Porque às vezes ele diz assim, se eu não respeito nem o papai e a mamãe lá em casa, tu tá tu. Eu já vi adolescentes fazer festa na frente da igreja, porque naquele ano ninguém queria liderar aquele povo. Mas isso não vai acontecer aqui em nome de Jesus. Porque nós somos crentes e nós estamos aprendendo segundo a Bíblia. Lá em casa, menino nunca teve razão. Todo mundo, quem tinha razão, era adulto. Nós não tínhamos coragem de dizer um negócio. Nós perderíamos todas as razões se nós nos comportássemos de forma errada. E nós estamos tudo crentes. E eu acho que é bom ser crente. E nós estamos perdendo muita coisa por às vezes nós não conservarmos essas coisas. Deixa lá, pai e mãe, administrativamente. Porque às vezes os pais querem administrar o casamento dos filhos, por às vezes patrociná-los. Isso não é bom. Aí como é que resolve esse problema? O remédio é boa consciência, tanto dos filhos como dos pais. Aí fica tudo resolvido e o nome do Senhor será glorificado. Irmão, se o homem tem destruído muitas famílias e perturbado outras, mas Deus está nos advertindo para que nós tenhamos vitória sobre todas estas mazelas. Tem alguém nesta noite aqui que tem coragem de dizer assim, Silvio, eu sou doente. Sou doente, eu tenho ciúme demais. E eu quero ajuda em oração. Tem alguém aqui nessa situação? É só Deus que pode te ajudar. Porque se você não reconhecer isso, se você não se arrepender, porque é um pecado, os problemas continuarão e você continuará a ter problemas. Agora, se você reconhece, se arrepende, abandona, Deus te abençoa e Deus te dá graça. E Ele vai abençoar as nossas famílias. Você viu o que é o remédio?
no primeira situação entre casais, é a confiança. Rapaz, camarada, como é que tu casa com uma mulher que tu não confia nela? Mulher, como é que tu casa com um homem que tu não confia nele? Segundo lugar, você viu qual é o remédio? É ser sarado. Não precisa haver ciúmes entre pais e filhos. Por que o filho acha que o pai ama mais ele, ama mais ele? É porque não é sarado ainda. Irmão, papai pode fazer o que quiser fazer com minhas irmãs, pode dar o que quiser dar. Eu não estou nem preocupado com isso. A mamãe pode fazer a mesma coisa. E elas moram lá perto, moram para dentro. Não tem nenhum problema com eles. Terceiro lugar, precisa ser convertido. Esse negócio de filho ficar brigando, se o pai gosta mais disso, gosta mais daquilo. Irmão, isso gera tanta briga entre famílias. Aí quando nasce os netos, continua. Eles não é porque o pai gosta mais do neto, do filho de fulano, e do meu não gosta. É porque aquele é homem, porque essa é mulher. Rapaz, deixa de besteira. Quarto lugar, filhos e pais. Aí os pais não entram na vida dos filhos. Os filhos não desprezam a filha, desprezar o marido, e nem o marido desprezar a mulher para consultar os pais, mas anda de acordo, todo mundo se puder. Se não puder, então papai e mamãe, cuida lá da casa de vocês, vou cuidar aqui da minha, qualquer coisa nós conversamos. E isso você precisa de boa consciência. Do caso contrário, vai ter problema. Quantos entendem essa palavra? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor como Salvador? Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor para servi-lo, segui-lo e obedecê-lo? Está todo mundo bem? Se você entende que há um ciúme assim, doentio na sua vida, porque todos nós temos que cuidar do que é nosso. Isso é verdade. Agora, cuidado é uma coisa, exagerar é outra coisa. Tem alguém nesta noite para reconciliar-se com Deus? Então tenha cuidado e coloque a vida e a família na presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para se reconciliar? Querido Deus e Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida da tua igreja que aqui está presente. Eu te peço que leve-os em paz debaixo da tua graça e que abençoe todas as famílias da tua casa. Se há alguma irmã minha, algum irmão meu que tem um ciúme doentio no coração, porque eu já vi famílias prejudicadas, tiveram filhos que tiveram problemas até no casamento, por nutrirem esse tipo de sentimento no coração. Dá vitória a esta tua filha hoje. Dá vitória a este teu filho hoje. Porque o Senhor nos tem esclarecido acerca da tua palavra. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, que nos dê graça e vitória, para que em tudo o teu nome seja glorificado e a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão das santas consolações do